Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Mikael, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito, eu quero agradecer pela sua visita, por mais uma vez estar aqui ouvindo o que eu tenho para falar. Hoje eu vim falar com vocês sobre algo que muita gente tem pedido para conversar, para dizer, para explicar para vocês, que é justamente os motivos que me fizeram voltar para o Brasil. Se você está aqui, chegou agora, caiu de paraquedas, nesse vídeo eu explico por que eu deixei o estado do Utah, nos Estados Unidos, e voltei para o Brasil. E aqui, se você quiser saber mais sobre a vida nos Estados Unidos, especificamente sobre o estado de Utah, Salt Lake City, você pode voltar aí alguns vídeos atrás e ver as ruas de Salt Lake City enquanto eu dirigia, me deslocava ali naquele país, enquanto eu procurava resolver minhas coisas, trabalhar, e nesse momento eu conversava com vocês e explicava como funcionam as coisas nos Estados Unidos. É, então eu passei nos Estados Unidos um ano e 6 meses e voltei para o Brasil. E muita gente me perguntava por quê, e ainda me pergunta por que eu voltei para o Brasil. E diante dessa quantidade de pessoas que me perguntam sobre isso, eu resolvi gravar e falar, abrir meu coração aqui com vocês, explicar os motivos que me fizeram voltar para o Brasil. Então, para explicar o motivo que me fez voltar para o Brasil, eu primeiro preciso contar a história por que eu fui para os Estados Unidos. Então, se você não sabe, eu já disse isso em alguns vídeos, eu sou advogado no Brasil e já atuava no meu escritório com assessoria para investidores estrangeiros, né, americanos, britânicos, portugueses, e me surgiu o desejo, o interesse de me qualificar mais nessa área do direito internacional, especificamente na área de direito migratório. E então eu resolvi fazer um mestrado em direito internacional e comecei a pesquisar e encontrei um mestrado nos Estados Unidos, um programa de estudo. Então eu resolvi, né, aplicar para esse programa e fui aprovado e fui com minha família para os Estados Unidos no ano de 2022, no início de 2022, e a gente foi para os Estados Unidos e viveu ali na cidade de Sandy, no estado de Utah, que fica na região metropolitana de Salt Lake City. E naquela cidade nós passamos todo o tempo que nós estivemos lá nos Estados Unidos. E foi um momento muito bom. Minha família se desenvolveu bastante ali, principalmente no intercâmbio cultural, no desenvolvimento de um novo idioma. Eu já falava inglês e minha filha mais velha, de 16 anos, ela já falava, mas precisava aprimorar o seu inglês, e minha filha de 5 anos foi alfabetizada lá nos Estados Unidos, no estado de Utah. E isso foi muito importante para mim. E nós chegamos lá nos Estados Unidos e conseguimos, e fomos acolhidos ali no estado de Utah. Eu digo que é um estado maravilhoso, para mim é o melhor estado para você viver nos Estados Unidos. Eu tenho uma experiência bastante ampla nos Estados Unidos, já visitei diversos estados e eu vejo que Utah é um estado muito, muito, muito favorável para você que quer imigrar. Hoje a situação imigratória nos Estados Unidos não é mais a mesma, mas Utah ainda é um bom estado para você começar a sua vida ali. Então nós fomos para Utah, chegamos lá, com poucos dias eu já estava num apartamento alugado, já estava com meu carro e já comecei a minha vida ali, estudando e trabalhando. Então tudo corria muito bem, terminei o meu programa de estudos ali em Utah e comecei a trabalhar. Estava já com processo de residência, com autorização de trabalho, autorização de viagem. E depois de alguns meses, muito estabilizado, estabelecido, minhas filhas adaptadas e a gente vivendo a nossa vida bem lá nos Estados Unidos, eu comecei a sentir uma dor de garganta, né? Uma irritação na garganta, e aquilo eu fui tratando como a gente costuma tratar no Brasil, uma dor de garganta simples. A gente começa a tratar primeiro com medicamentos caseiros, né? Você começa a fazer aqueles tratamentos, depois com anti-inflamatórios. E depois de algum tempo, alguns dias, né? Menos de uma semana, a minha garganta já tinha piorado bastante e eu resolvi fazer uma consulta médica. Eu fiz uma consulta médica, eu me lembro, com uma mexicana, foi uma teleconsulta. Eu tinha seguro-saúde nos Estados Unidos, graças a Deus.
e fiz uma consulta, uma teleconsulta, me foi passado um antibiótico, né? E adquiri um antibiótico imediatamente, mas eu não consegui mais engolir, eu não estava conseguindo engolir o comprimido. Então, minha garganta já estava bastante inflamada. Isso era num sábado, e eu ainda tentei no sábado, no domingo e na segunda-feira, após uma semana do início praticamente dos sintomas, um pouco mais de uma semana, eu comecei a não conseguir mais engolir nada, nem água. Então, na segunda-feira, eu me dirigi a um hospital, uma urgência lá nos Estados Unidos. Eu fui para uma urgência, no hospital de urgência lá em Sandy, vinculado ao meu seguro-saúde. Então, fui muito bem tratado lá, fui recebido imediatamente e fui atendido por um médico indiano. Fui com minha esposa no carro. E quando eu cheguei lá, naquele médico indiano, imediatamente, quando ele viu meu estado, né, eu estava muito debilitado, ele pediu que fosse feita uma ressonância. E foi feita uma ressonância imediatamente, não esperei nem um minuto. Saí do quarto que eu estava para um local para fazer ressonância. E na ressonância foi detectado que eu tinha uma infecção bacteriana e que essa infecção já estava próxima ao coração, próxima ao mediastino. E quando chegou o resultado do exame, aquele médico falou comigo, né, com minha esposa, e disse que eu precisava fazer uma cirurgia imediatamente, que meu estado era gravíssimo. E nós fomos encaminhados, eu fui de ambulância pro hospital. Meu estado era tão sério que eu sugeri ao médico que eu fosse de carro, que eu estava me sentindo bem, né? E o médico disse para mim, olha, se você for de carro, eu não vou garantir a sua saúde, a sua segurança e a sua vida. Sua situação é gravíssima e você precisa ir na ambulância com soro e precisa acompanhado por médico. Então, naquele momento, eu já percebi que minha situação realmente era muito séria. E eu fui direcionado para um hospital maior, um centro cirúrgico, um hospital referência lá nos Estados Unidos, no estado de Utah. E eu fui para aquele hospital, e já havia uma equipe de médicos esperando por mim para fazer a cirurgia. Eu me recordo que eu aguardei pouco tempo, poucos minutos, e já entrei na sala de cirurgia e foi feita uma cirurgia para remover a infecção. Tá? E eu lembro que eu acordei entubado, lá amarrado com os braços amarrados, numa sala de UTI. E acordei entubado, né, com uma sonda de alimentação, uma sonda nasal. E quando eu acordei, pouco tempo depois, surgiu a mesma equipe de médicos que fez a cirurgia em mim, dizendo que eu ia ter que fazer outra cirurgia, que na ressonância pós-cirurgia, eles viram que a infecção tinha sido mais profunda do que eles esperavam. E eu confesso, naquele tempo, naquele horário, naquele momento que eles chegaram e me disseram que a cirurgia, que eu ia ter que fazer outra cirurgia, eu entubado ali, eu estava muito debilitado, eu achei que eu não ia resistir. E escrevi uma carta para minha esposa, né, e contando a minha esposa, né, e pedindo a Deus que cuidasse da minha família, porque eu estava certo ali que eu ia morrer. Então voltei para a sala de cirurgia e fiz uma nova cirurgia. Né? Dessa vez a cirurgia mais profunda, porque foi próximo ao coração, a infecção. E fiz essa nova cirurgia e graças a Deus eu não morri como achei que ia morrer. E eu acordei novamente entubado lá no hospital, na UTI, com os braços amarrados, porque eles amarram os braços para que você não arranque o tubo. E foi, para mim, o pior que aconteceu disso tudo foi a sensação de estar entubado e consciente. Eu acordei entubado, consciente, vendo tudo, escutando tudo, mas não conseguia falar, né, porque eu estava entubado. E eu passei um dia ou dois entubado, não me recordo mais. E depois que foi removido o tubo, eu não conseguia falar. Eu não falava, tentava falar e não falava, só sussurrava, porque eu acredito que tenha danificado a minha garganta, né, a minha corda vocal. Então eu passei lá 15 dias, se eu não me engano, 15 dias nesse processo. E quando eu saí do hospital, antes de sair do hospital, tem uma história interessante, que era muito próximo ao inverno, e
eu olhava para a janela do meu quarto tem uma janela que dava para montanha, uma das montanhas lá de Salt Lake City, e estava muito próximo ao inverno, já bastante frio. O quarto era muito bom, uma coisa excepcional. Eu olhava para a montanha e pedia a Deus, Deus, se o Senhor está comigo nesse negócio, que eu consigo voltar para minha casa. Eu não sabia, até então não sabia quando eu ia voltar para minha casa, eu não sabia se eu ia voltar para minha casa, que eu nem falava e nem me alimentava, eu estava dependendo de máquinas. Então eu pedi a Deus que, se fosse negócio, fosse da vontade dele, se ele estivesse comigo, que eu voltasse para minha casa antes de começar a nevar, antes da primeira neve. E eu fui liberado para casa, voltei para casa, minha esposa me levou. Nesses 15 dias, minha esposa ficou numa luta tremenda, sozinha, dando de conta de todas as coisas. E quando ela me levava, e eu tenho que fazer uma menção honrosa aqui de gratidão à igreja MSBN, que cuidou de mim, da minha família. Eles me adotaram a minha família, eles foram uma família para mim, e são ainda uma família. E eu recomendo, se você deseja ir para Utah, que você procure a MSBN, porque lá são pessoas sérias, uma igreja séria que nos adota mesmo e nos recebe como família lá. Graças a Deus pela vida do pastor Bruno, pela vida de sua esposa, seus filhos, dos irmãos lá da igreja, que são muitos, eu não posso nomear aqui para não ser injusto. E eles nos ajudaram minha esposa nesse período que eu estava praticamente inválido numa cama lá. Então, depois desse tempo, o meu médico chegou e disse que ia ter que me liberar para casa, né, desocupar o quarto, em virtude do risco de infecção hospitalar. Então eu voltei para casa, mas voltei com os equipamentos do hospital. Foi me disponibilizado os equipamentos. O meu seguro-saúde, ele disponibilizou o home care, né, que todo dia um enfermeiro ia lá em casa, trocava os curativos da minha cirurgia. Depois ensinou a minha esposa, e minha esposa começou a fazer isso. E eu passei tempos muito difíceis. Eu não conseguia tomar banho só, eu não me alimentava, eu não falava. E nesse período que eu estava em casa em recuperação, minha família, meus pais, meus tios ligavam diariamente para mim e se reuniam e faziam videochamadas. E eu, numa situação difícil que eu não podia falar, né, só ouvia. E eles cantavam, adoravam a Deus e faziam oração comigo e contavam histórias, e aquilo me fortaleceu muito. Minha esposa também foi uma guerreira. Minha filha Sofia, ela que tratou de todos os trâmites burocráticos junto ao hospital. Ela fluente em inglês e tudo, uma criança de 16 anos, um adolescente resolvendo tudo, uma situação difícil dessa. E, resumindo, fiquei naquela situação ali nos Estados Unidos, uma terra que não é minha, uma terra que Utah é um estado excepcional, mas a gente sente falta dos nossos familiares, da nossa casa, da nossa família originária. E eu estava ali sendo muito bem tratado, muito bem cuidado. Eu não sei se no Brasil eu teria o mesmo cuidado que eu tive lá. Então, quando eu fui para o médico, a médica, minha fonoaudióloga, ela tratando da minha voz e da deglutinação, né, para que eu voltasse a comer, eu voltasse a falar. E eu sussurrando perguntava a ela quando é que eu voltaria a me alimentar e a falar, e ela sorria e dizia que não tinha previsão. E eu perguntava assim, eu me lembro que eu perguntei assim a ela: doutora, você saberia me dizer se até o Natal, isso era outubro, né? Se até o Natal eu conseguiria ceiar com minha família? E ela sorria para mim e dizia: não, eu não acredito, eu acho que antes de janeiro você não consegue voltar a engolir nada. E aí Deus falou comigo naquele momento e disse que eu ia voltar. E eu disse a ela: eu vou voltar, você vai ver que eu vou voltar, porque eu sigo um Deus que é grande. E os americanos, eles são muito frios, né? O trato deles é muito frio, eles são pragmáticos, e eles têm medo de processos também, os médicos. Lá tem uma cultura muito grande de processo. E eles nunca dão esperanças assim, que não seja uma esperança certa, né? Uma coisa certa. Então eles sempre me diziam que não sabiam. E foi uma situação muito difícil, porque nesse período eu estava vivendo praticamente de todas as minhas rendas no Brasil. E vocês sabem que você converter real em dólar não é uma tarefa fácil, em virtude da desvalorização da nossa moeda.
Então eu teria que ganhar lá no Brasil muito mais para poder arcar com todas as despesas da minha família. Minha esposa trabalhava, mas o que ela ganhava lá nos Estados Unidos não era o suficiente para manter a casa. Então a gente passou uma situação muito difícil, mas Deus sempre esteve conosco, nunca faltou nada, nunca, graças a Deus, nunca deixamos de pagar as contas. E nesse período que eu estava recluso em casa, sem poder me alimentar com a sonda, eu vivi diversas situações terríveis para mim. Por exemplo, quando a sonda entupia, né? A sonda era obstruída, a sonda nasal, e eu tinha que correr para urgência, né? Porque eu não conseguia me alimentar, nem tomar nenhum líquido, porque tudo era pela sonda. Então isso foi muito difícil para mim. E nesse período de dificuldade eu resolvi voltar ao Brasil, porque aqui no Brasil eu tenho minha família, né? Minha família, eu sei que o Brasil não nos dá a estrutura de saúde que a gente precisa, mas eu tinha minha família aqui. E eu resolvi voltar ao Brasil. Mas eu falei com o Senhor que Ele confirmasse. Eu fiz uma prova com o Senhor. Senhor, se for da tua vontade que eu volte para o Brasil, que o Senhor também deseja a minha esposa, porque eu não quero fazer nada forçado, eu quero que ela queira voltar ao Brasil também. E a gente já estava com documentação americana, já estava esperando a conclusão do nosso processo, mas a gente já podia trabalhar. E eu coloquei isso nas mãos de Deus. E eu sei que antes da ceia do Natal, para a glória de Deus, eu voltei a me alimentar. Né? Deus honrou. E eu voltando um pouquinho, eu disse a vocês que quando eu estava no hospital, eu olhava para a montanha e queria voltar antes da neve. Quando eu voltei para casa, no segundo dia que eu voltei para casa, a neve começou a cair em Utah. Voltei para casa num dia, no outro a neve começau a cair e eu entendi que Deus estava comigo em tudo, para a glória de Deus. Então, antes da ceia do Natal, contrariando as previsões da minha fonoaudióloga, eu voltei a me alimentar, voltei a tomar líquidos, e isso foi muito bom para mim, me animou, né? Mas ela não tirava a sonda, ela só tiraria se tivesse um parecer de um médico dizendo que se tirasse a sonda eu não ia ter problema. Eu mostrei a ela que eu estava bebendo líquido, que eu estava me alimentando, eu provei para ela lá na consulta, mas ela só faria depois de um exame de ressonância. E eu fiz os exames e o meu médico tirou a sonda, para a glória de Deus. Então eu voltei a trabalhar no mês de dezembro de 2022, né, saudável, graças a Deus, sem nenhum problema mais. Eu voltei a trabalhar com toda a força. Mas aquela história, eu estava confiando e esperando a resposta do Senhor. E nós estávamos muito bem nos Estados Unidos, depois que eu saí do hospital e que eu me recuperei, que eu teria sonda alimentar. Eu e minha esposa abrimos uma companhia lá nos Estados Unidos. E a gente já estava começando, já tinha pego alguns clientes, algumas empresas, alguns clientes em uma clínica para a gente fazer o serviço de limpeza lá naquela clínica. E a gente também estava negociando com pizzarias e havia algumas negociações. E eu naquela história, aguardando Deus confirmar se era para a gente ficar ou se a gente voltar para o Brasil. E aí quando foi de repente, minha esposa falou comigo e disse, amor, eu quero voltar para o Brasil. Quero voltar para o Brasil. E aquilo foi uma confirmação de Deus para mim. Deus confirmou para mim, né, que realmente seria o momento de nós voltarmos, né, para o Brasil. E nós voltamos para o Brasil. Eu estou com as portas abertas nos Estados Unidos. Nós temos as portas abertas, graças a Deus. Inclusive em maio eu estou voltando para os Estados Unidos para resolver algumas coisas, fazer algumas parcerias com alguns escritórios lá nos Estados Unidos, escritórios de advocacia, e para rever meus amigos, né? E a história é essa. Espero que tenha servido para você, né? Essa história de alguma forma, que Deus tenha falado com você. E eu quero deixar como última mensagem para você que nosso Deus é grande. Deus é grande. Se Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai cumprir, né? Se você tem um sonho de ir para os Estados Unidos, que você coloque esse sonho nas mãos do Senhor. E quero dizer que é muito bom falar aqui com vocês. Eu estou vendo o que eu vou fazer aqui nesse canal, né? Estou pensando o que eu vou fazer. Mas de antemão agradeço cada um dos meus seguidores. Continue me acompanhando aqui no canal, que eu vou tentar estar soltando alguns vídeos para vocês, com dicas e algumas coisas do tipo. Que Deus abençoe, que dê muita saúde a vocês e vida. E até a próxima. Tchau.